Boa tarde, estou voltando de novo para dar sequência a essa série de estudos sobre Mateus capítulo 24, verso 15. Estamos falando sobre o do templo e o monte do templo, né? E eu criei uma playlist, vai lá no meu canal, está lá Mateus capítulo 24, verso 15. Esse vídeo vai estar incluído no primeira parte do contexto que a qual eu assim o fiz. Então eu quero continuar com o estudo falando sobre a pergunta que todos fazem. Biblicamente, está escrito que haverá a reconstrução do terceiro templo? Segunda pergunta, por que que os discípulos não mencionaram isso? Terceira pergunta que às vezes as pessoas fazem. Eles tinham essa motivação de pregar sobre isso? Para você entender se de fato era bíblico ou não, você tem que fazer uma pesquisa dentro da Bíblia sobre os dois templos que foram levantados. Eles estavam preditos nas Escrituras? O primeiro templo, quando foi reconstruído, você vai encontrar aqui em Segunda Crônicas, estou aqui com a Bíblia, Segunda Crônicas, aqui, Segunda Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo 21. Aí você tem o capítulo 22. Aí você vê as escalas que Davi fez, do capítulo 23, 24, 25, 26, 27. E no capítulo 28, Davi ele passa a Salomão a, a, a ideia de como ele deve governar e como ele deveria reconstruir. A questão dessa, desse templo reconstruir era porque Davi ele tinha no seu coração o desejo de construir uma casa para Deus. Foi algo assim até um pouco sem lógica para o humano, né? Como que Deus vai estar em um lugar? Como que Deus precisa de estar em um lugar? E Davi, então, ele teve esse pensamento. É óbvio que a intenção do estudo agora é não falar do local exclusivo aonde vai ser reconstruído esse templo, mas não estou falando do Monte Moriá, mas mostrando na Bíblia que a partir do segundo capítulo de Crônicas, capítulo 21 até o capítulo 28, você vê ali o início da reconstrução do primeiro templo. Passado alguns anos, a Bíblia vai nos dizer que o Babilônia veio, né, o Nabucodonosor destruiu o templo, a cidade, e com o passar do tempo, 70 anos, o rei persa, o rei Ciro, ele dá permissão aos judeus voltarem para suas terras e reconstruir seu segundo templo, aonde está em Esdras, capítulo 3, fala que subiu para Jerusalém para a reconstrução do seu terceiro templo. Também diz que Neemias, que era contemporâneo de Esdras, para reconstruir o muro. Esdras era levita e foi ensinar aos seus irmãos a lei de Deus. Ou seja, o rei Ciro foi uma peça fundamental, está em Êxodo capítulo 3, a questão do segundo templo. Ou seja, biblicamente, o primeiro e o segundo templo foram preditas. E o terceiro templo? Aonde está? Veja comigo em Ezequiel. Estou aqui preparando aqui o capítulo. Ezequiel
Ezequiel, a partir do capítulo 40 até os capítulos 'Estou aqui preparando até o capítulo 44, 45, capítulo 45. Aonde fala sobre a restauração do templo, a restauração do ministério. Esses capítulos que eu estou aqui preparando para você, capítulo 40, fala sobre a visão desse templo. Vai dizer que Deus levou a uma cidade para o lado do sul e ele viu um homem e com seus próprios olhos ele pôde ver um muro exterior que rodeava toda a casa, que é Jerusalém. E esse homem, no capítulo 40, vai medir toda a parte do templo. Ele vai restaurar as saídas do norte, as saídas do sul, do leste e do oeste, que são as entradas das portas. Ele vai medir a largura, ele vai medir todos os lugares aonde fica o santo lugar, o santíssimo lugar, o pátio. No capítulo 42, ele vai passar por medição a todo lugar, a entrada e a saída. Veja, no versículo 15, ele vai estar medindo desde o Oriente até o Ocidente, desde o Norte, desde o Sul. E no último versículo, ele vai também fazer os comprimentos até onde vai estar toda a estrutura desse templo. E no capítulo 43 fala sobre a glória do Senhor, aonde a Shekinah irá descer. Aí você vai ver aqui o altar do holocausto, a consagração, as reformas do ministério do santuário, que é no capítulo 44. E a partir do capítulo 45, 46, vai ser o quê? As repartições das terras, os deveres do sacerdote. O que isso te faz lembrar? Que o Senhor vai restaurar o templo, vai unir as tribos, vai repartir a cada terra, vai restaurar o sacerdócio. E no capítulo 43 fala sobre as águas purificadoras, fala sobre a profecia em que o Mar Morto vai ter vida. Então, todos esses detalhes que eu estou dizendo, o profeta Ezequiel está falando a respeito desse tempo. O que você tem que desassociar de sua teologia é visão platônica para a visão dos apóstolos. Porque o que é o platonismo? É uma ideia das coisas que são ligadas mais figurativas. Eles dão mais ênfase ao espírito do que à própria carne. Por isso que veio a ideia dos gnósticos. Então, existem profecias que são literais e profecias que são espirituais.
O capítulo 43, desde o capítulo 40 até o 47, elas são literais. Vamos dar um exemplo. Qual o sinal dessa grande bênção desse templo que será reconstruído? São as águas purificadoras, ou seja, o Mar Morto vai ter o quê? Vida. Se você pegar historicamente, tanto na região onde tinha o primeiro templo, foi destruído, depois do surgimento do segundo templo, entre o primeiro e o segundo templo, você não vê resquício da ciência, da arqueologia, dizer que existia ali pontos distantes de uma possível vida, de uma água potável próxima ao Mar Morto. Você não vê isso. Mas no século XX, isso foi dito até pelo pastor João Padeirinho, ele teve ali, e até a Aline com Israel também fez um vídeo falando sobre isso, que surgiu uns bolonhos próximo ao Mar Morto, buracos enormes, e surgiu ali água potável. Tinha vida ali. E isso chamou a atenção de muitas pessoas, porque possivelmente essas águas potáveis fizeram lembrar o que? Ezequiel capítulo 47, que fala sobre as águas purificadoras, onde o Mar Morto vai ter vida. E isso te arremete para onde? Ezequiel 40. Pera lá, se vai ter vida essa água, logo a profecia de Ezequiel é bíblica, vai se cumprir. Vai se cumprir a visão do templo. E que templo seria esse? Aonde Deus iria se fazer presente. Mas só que nós estamos vendo esse sinal no século XX. Está diante dos nossos olhos esse início desse milagre que o Mar Morto vai ter. E se é no século XX, subentende-se que podemos ver se cumprir a profecia de Ezequiel, do capítulo 40 até o 44 ao 45, a reconstrução desse terceiro templo. Aí eu te respondo a pergunta, por que os judeus não falaram sobre isso? Primeiro, que no tempo dos apóstolos, o segundo templo existia. E porque, segundo a resposta da pergunta, por que os discípulos não desenvolveram essa ideia? Segundo, porque bem provável, isso é uma hipótese, que quando Jesus falou sobre a destruição do templo, estava ligado ao final de todas as coisas. E o apóstolo Paulo, na carta ao Tessalônico, ele advertiu os irmãos a não achar que Jesus vai vir daquele tempo, porque antes de acontecer os finais das últimas coisas, deveria surgir o quê? A apostasia, o filho da iniquidade. Ou seja, no período do apóstolo Paulo, o evangelho estava o quê? Iniciando. Então não tinha lógica das coisas acontecerem, porque para Paulo isso estava no futuro. Estava ali presenciando os irmãos naquele tempo, o início dessa grande comissão que era a obra de Deus. Por isso que não existia esse ensino de terceiro templo, da reconstrução do terceiro templo. Até porque a maioria das cartas paulinas, as cartas gerais e os evangelhos foram escritos antes da destruição do segundo templo. Só as cartas de João que foram posteriores. Entenderam? Então você viu, biblicamente, Ezequiel capítulo 40 fala sobre o terceiro templo. E qual é o sinal que isso pode ser literal? É esse milagre que nós estamos presenciando lá no Mar Morto, lá em Jerusalém. As águas, os bolonhos das águas potáveis, aonde está tendo vida, que nos arremete para o entendimento de que breve vai se cumprir a profecia de Ezequiel. Amém? Que Deus os abençoe. No próximo vídeo eu estarei falando da importância do templo para o judeu. O porquê dessa importância. Por que no coração do judeu existe esse amor, essa intenção do templo, que reflete
aos cristãos também. E você vai entender na perspectiva judaica o valor do templo. Amém? Que Deus os abençoe. Não deixe de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like e deixar comentários, porque isso vai engajar muito o canal e vai alcançar muitas pessoas. Que Deus os abençoe.